Mais um pouco agora sobre o quinto mandamento. Já quero pedir desculpa se você ouvir barulho de carro e de moto, é porque é difícil gravar essa hora, né? Porque a rua é movimentada, né? Então é complicado, beleza? Então tenha paciência um pouquinho aí, porque senão eu vou poder gravar vídeo de noite, né? E às vezes eu prefiro realmente aproveitar a luz do dia, porque deixa o sensor da câmera tão, assim, favorece tanto que a imagem fica realmente muito boa. E por mais que eu tenha um softbox aqui para ajudar à noite, né? Digamos assim, para fazer uma iluminação artificial, não fica tão bom quanto a iluminação do próprio dia. Vocês podem até fazer comparações de imagens no vídeo aí, de vídeos do canal, tá bom? Mas eu quero falar um pouquinho sobre o quinto mandamento. Aprendemos no vídeo anterior sobre a questão de que o quinto mandamento fala justamente sobre a autoridade, o conceito de autoridade, tendo como base primeiro as autoridades que foram instituídas primeiro por Deus, que são os pais. Entendendo o princípio de autoridade, então, o quinto mandamento é uma ordem de Deus ao seu povo contra a revolução. Ou seja, Deus nos ensina que, por causa dele, que é a autoridade máxima, devemos nos submeter às autoridades que ele instituiu. Esse é o princípio do quinto mandamento. E esse princípio é completamente antirrevolucionário. Ou seja, a atitude de rebeldia, de revolução, ela não combina, ela não condiz com a ordem do quinto mandamento. Portanto, aqueles que são revolucionários, não são cristãos. E se as pessoas que são cristãs, se declaram cristãs, frequentam comunidades, e se posicionam de maneira rebelde, revolucionária, eu entendo o que eu quero dizer, elas se posicionam, por exemplo, em não respeitar as autoridades, primeiro dos pais, as autoridades eclesiásticas, as autoridades civis, se elas se posicionam, por exemplo, de maneira a expressar suas ideias com grupos, ou ideologias que são revolucionárias, estão sendo absolutamente incoerentes com o quinto mandamento. E podemos ser um pouco mais claros com relação a alguns exemplos aqui. Por exemplo, no Ocidente, o que nós temos como predominante em termos de ideologia rebelde ou de revolução é o marxismo. Tá? Nós podemos pensar no marxismo, a ideia vinda de Karl Marx e tudo, e outros pensadores na história, e que foi desenvolvida por vários teóricos até então. E no próprio marxismo cultural. Então, o que acontece no Ocidente, por exemplo, hoje é uma desvirtualização desses princípios dos mandamentos. O Ocidente está em declínio, em decadência. E para mim, sinceramente falando, não tem como restaurar o Ocidente. Só vai de mal a pior. É muito difícil para as pessoas resistirem a isso. A ideia de revolução, a rebeldia, é algo que está no coração do homem caído. Esse é o ponto. Então eu quero até dizer que nós não precisamos de Karl Marx para sermos revolucionários. Às vezes a batalha política e cultural concentra-se em lutar contra o marxismo e os seus desdobramentos históricos. Entende? E eu queria dizer isso. Nós não precisamos de marxismo para sermos revolucionários ou rebeldes. Isso já é da natureza humana caída. Desde Adão, o que o homem é contra Deus é rebelde. Por isso Deus nos dá os mandamentos dizendo: vocês não devem ser assim. Eu proíbo vocês de serem rebeldes, de serem revolucionários. Vocês precisam aprender a entender que vocês devem se submeter e respeitar as autoridades que eu instituí. Porque fazendo isso, vocês estarão submetendo a mim, tá bom? Leia, por exemplo, as cartas de Pedro ou Romanos, capítulo 13, que você vai ter uma noção, do nosso entendimento cristão sobre política, sobre cultura e um monte de conceito de autoridade na sociedade. Certo? Ou seja, o quinto mandamento é um mandamento contra a revolução. Deus ordena redundante, a ordem na sociedade. Ele deu a ordem na sociedade, a ordem política, para que a sociedade possa caminhar de maneira coerente em obediência aos princípios de sua lei. Portanto, se você é um cristão e você tem se posicionado, certo, de maneira ideológica e política a concordar, a estar do lado de grupos políticos ideológicos, formadores de opinião e moldadores de cultura, digamos assim, que tragam essa semente ou esse princípio da revolução, você está sendo incoerente com a fé, com a palavra de Deus. Ok? O que eu quero dizer com isso? Que pensando no marxismo, por exemplo, e tudo que o marxismo trouxe de ruim à sociedade, a revolução, de maneira geral, não só pensando naquele marxismo inicial do proletariado contra a burguesia, etc., mas pensando na revolução sexual promovida pelo próprio marxismo cultural, a revolução da cultura em si, toda essa atitude vinda dessas ideologias destrutivas são antibíblicas. E, portanto, se um cristão se posiciona desse lado aí, ele está sendo incoerente, ele está negando
negando a Escritura, negando a sua fé com esse posicionamento. O que eu quero dizer com isso? Que não faz sentido, por exemplo, não é, um cristão ele ser marxista. Não é? E como é que um cristão é marxista? Por exemplo, sendo de esquerda, não é? Apoiando partidos ou concordando com as revoluções promovidas por movimentos sociais, não é? Que são revoluções promovidas pela esquerda, revolução cultural, revolução sexual, tudo isso são posicionamentos de esquerda, digamos assim, tá? De esquerda. E isso é incoerente para os cristãos. Completamente incoerente para os cristãos. Não faz sentido um cristão, por exemplo, ser um socialista, querer o comunismo e apoiar, dar seu apoio, não é, a movimentos sociais e a partidos que estão assim, não é, manifestando essa revolução marxista. Isso não tem sentido nenhum para um cristão. O 5º mandamento nos proíbe disso. Deus quer que respeitemos as autoridades constituídas. Então, se você é um cristão, não é, que lá no passado, quando os presidentes, não é, lá do PT tinham o governo na mão e você se posicionava de maneira ofensiva com relação a eles, você estava errado. Eu estava errado. Por quê? Porque o 5º mandamento nos ensina a honrar as autoridades. Entende a situação? Então, assim, por mais que, mas não concordamos porque eles são marxistas, são comunistas, eles querem implantar o comunismo no Brasil. Cara, eles foram eleitos de maneira democrática, foi pelo voto e, portanto, se é pelo voto, a instituição é legítima. São autoridades instituídas por Deus. Ok? Temos que respeitar. A mesma coisa hoje quando cristãos estão se posicionando contra o governo atual e não sabem criticar de maneira decente e cristã, mas tecem ataques que são ofensivos às autoridades instituídas, não é, constituídas, eles estão também sendo revolucionários. Ou seja, mesmo no grupo das pessoas que se manifestam como sendo de direita, não é, conservadores ou liberais, que dizem que são de direita, que são opostos à esquerda, não é, nós podemos perceber que há também atitudes revolucionárias, atitudes contra os mandamentos. Entende a situação? O 5º mandamento nos ensina que nós devemos honrar as autoridades constituídas por Deus, instituídas por Deus. E ponto final. Esse é o princípio do mandamento. Entende a situação? E nós cristãos temos que ser contra isso. Existe uma acusação falaciosa dos católicos romanos, não é? Em dizer que nós, cristãos protestantes, somos revolucionários. Por causa da reforma protestante, que eles encaram como uma revolução. Eu, como cristão reformado, não vejo a reforma protestante como uma revolução. Eu sei que ela é abordada assim até por protestantes mesmo, mas para mim é uma maneira errada de entender. Eu penso muito mais em uma restauração do que uma revolução. Eu sei que mudou muita coisa, mas o objetivo sempre foi a restauração da igreja, o retorno à simplicidade, à fidelidade daquela igreja que foi fundada, que foi administrada e expandida pelos apóstolos, que foi estabelecida pelos apóstolos na ordem de Cristo. Entende a situação? E isso para mim é uma acusação falaciosa. Basicamente eles entendem o quê? Que se você não for católico romano, você não é conservador. Só que isso é falacioso por quê? Porque, por exemplo, na tradição reformada, a nossa tradição, não é, também fala sobre política e a nossa tradição é completamente antirrevolucionária. Entende? Nós também rejeitamos toda ideologia revolucionária. Tá certo? Então, aprenda isso. O 5º mandamento te ensina. Então, pense sobre isso. Relação de pais e filhos. O 5º mandamento nos ensina que não devemos ser revolucionários nisso. Devemos respeitar a autoridade instituída por Deus. Homem e mulher, mulheres cristãs não devem abraçar o feminismo. Não faz sentido o feminismo dentro do contexto cristão. É uma aberração, não é? No contexto cristão, porque a Escritura é clara sobre isso. E pensando no conceito de autoridade do 5º mandamento, não faz sentido uma mulher, não é, agir com revolução contra o homem, por exemplo. Não tem sentido isso, tá? É um posicionamento anticristão, ok? Com relação aos professores, por exemplo, às crianças na escola ou na faculdade, por mais que haja discordância, a maneira de abordar ou de discordar deve ser respeitosa, porque é uma autoridade. As autoridades civis, por exemplo, tudo isso nos ensina, essas relações na sociedade, tá bom? Das autoridades que são oficiais, elas são instituídas por Deus e, portanto, devem ser respeitadas. É isso que o 5º mandamento nos ensina. Ou seja, o 5º mandamento nos ensina que nós cristãos não podemos ser revolucionários, rebeldes, não é? Abraçarmos
aquele medo da Tite, não é? De que o Gohan tornasse assim, um rebelde sem causa, não é? Nós não podemos ser assim. Nosso caminho é o caminho da reverência, da obediência e do reconhecimento de que, no final de tudo, Deus é a grande autoridade. E quando honramos as autoridades que Ele instituiu em nossas vidas para organizar a sociedade, estamos honrando a Ele próprio. Tá? É isso que o quinto mandamento nos ensina. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.